Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais um vídeo que narra uma concepção literária, uma narrativa literária baseada na arte espírita, para nós refletirmos sobre temas do nosso cotidiano. Como vocês já sabem, aqueles que nos acompanham, esses contos são de autoria do nosso amigo J. Marques, e o conto de hoje intitula-se É uma interrogação: bala perdida ou bala achada? Então esse é o conto de hoje. Bom, nós vamos fazer então a narrativa do conto e em seguida nós faremos os comentários, tirando as lições que essa narrativa traz para nós. Essa narrativa fala a respeito de uma mulher de uma comunidade da Baixada Fluminense chamada Luana Alves. A Luana Alves tem 40 anos, é espírita, evangelizadora e não tem filhos. E ela, durante muito tempo, ela se dedicou especificamente à evangelização infanto-juvenil. Então a casa espírita que ela frequentava fazia um excelente trabalho na comunidade, orientando as crianças que moravam no local. Mas ali, nesse local da Baixada Fluminense, essa comunidade da Baixada Fluminense, era uma comunidade na qual havia constantes conflitos de tráfico de drogas. Então, de vez em quando, ela estava dentro da casa espírita fazendo a evangelização, e aí saía tiro, saía briga de traficante, a milícia de vez em quando queria tomar conta, né? E era um local muito perigoso. Tão perigoso que alguns companheiros da casa quiseram mudar de sede. Falaram, aqui está muito perigoso, a gente aqui está correndo risco de vida. Mas a Luana e demais outras pessoas, né, da casa, colocaram o seguinte, que se a casa foi estabelecida ali naquele local, é que tinha um propósito, tinha um objetivo, né, da casa estar ali. E o marido da Luana, ele era espírita também, ele frequentava a casa, era médium, ele era daquele segmento que falava que tinha que mudar o centro de sede, porque ali não dava mais, estava muito conflito. Então ficava aquele conflito, né? E os expositores que iam lá, porque de vez em quando saía muito tiro, falava a respeito de bala perdida, falando o seguinte, que não existe bala perdida, só existe bala achada. Que quando havia a morte de uma pessoa por bala perdida, era porque a pessoa tinha no seu passado reencarnatório um passado de violência, e devido a esse passado de violência, as mortes trágicas aconteciam. Que como eles estavam na casa espírita, como eles estavam se retificando através da doutrina no trabalho no bem, que eles não precisavam se preocupar, porque não aconteceria a bala perdida. Isso era dito pelos expositores da casa. O presidente da casa e outros companheiros que faziam as palestras falavam, não se preocupem, a nossa casa aqui, ela está protegida pelos amigos espirituais e não vai acontecer nada, fiquem tranquilos. Mas só que aconteceu o seguinte, um dia a Luana estava dentro de sala dando aula e pela janela entrou uma bala que atingiu o coração da Luana e ela veio a óbito. Ela desencarnou.
houve um confronto entre traficantes lá na região, que era comum, e aí veio a bala, né? A bala perdida veio e pegou a bala, né? O tiro pegou a companheira. Bem, então houve aí uma grande comoção na casa. O marido dela ficou inconformado, ele já estava mesmo falando que tinha que mudar de sede, que ali, né, não era lugar ideal, e ficou revoltado com as outras pessoas, acusando, falando, tá vendo? Eu bem que eu falei que não era pra gente deixar o centro aqui nesse lugar, que isso aqui é muito perigoso, que aqui a gente tinha que mudar de centro, mudar de lugar, vocês com esse negócio de bala, que não existe bala perdida. Aí minha mulher desencarnou. E as celeumas, né, foram tão grandes, e aí sepultaram, lógico, a Luana, as crianças muito comovidas, e aí a casa parou de funcionar. A casa parou de funcionar porque se cogitou o seguinte: vamos fechar a casa e vamos para outro lugar, porque ficar aqui não tem condições mais, não dá mais para nós ficarmos com esta casa nesse lugar perigoso. Então a gente tem que ter o bom senso. Então vamos fechar. Então a casa ficou fechada. Mas os debates foram acontecendo, né? Continuaram. Ainda havia aquele grupo que queria manter a casa naquele local, outro grupo que não queria, enfim, ficou aquela dificuldade, né? E aí o que acontece? A Luana Alves desencarnou e ela foi transferida para uma colônia chamada Colônia Amparo de Jesus. E como ela estava muito sem entender o que tinha acontecido, né? Ela era uma pessoa bem esclarecida, era um espírito, ela não ficou revoltada com o desencarne dela, ela achou que a morte não existe, ela tinha esse conhecimento, mas ela ficou preocupada com o que estava acontecendo no plano terreno, principalmente que o marido dela estava muito, muito revoltado e se tornou uma pessoa briguenta, né? Ficava brigando com todo mundo, colocando a culpa da morte dela nas pessoas que não quiseram mudar de casa espírita, enfim, né? Então, ela estava nesse estado de perturbação, não que ela tivesse revoltada com o desencarne, mas ela queria entender o que tinha acontecido para encontrar uma maneira de ajudar, né, os companheiros através da inspiração, enfim. Aí ela entrou em oração e se apresentou o mentor da casa espírita que a nossa irmã frequentava, e falou assim: olha, vem aqui comigo que eu vou te explicar o que aconteceu e depois a gente vê o que nós podemos fazer para ajudar os irmãos lá encarnados. Aí levou a Luana para um local na qual seriam acionadas as recordações de vidas passadas da nossa irmã, que explicariam para ela o que ocorreu. E aí ele colocou os mentores, né, dessa colônia, junto com o mentor da casa, né? Colocou a companheira para ter as recordações de vidas anteriores. Ela mergulhou no seu passado reencarnatório. E o que ela percebeu? Ela percebeu que ela, em 1789, ela tinha participado da Revolução Francesa. Ela chamava-se Jeanne Saint-Pierre, e o marido dela também atual, ele estava reencarnado naquela época também junto dela, era marido dela também, ele chamava-se Louis Saint-Pierre. E ele era sapateiro, ela era lavadeira, eles estavam naquela categoria de sans-culottes. O que é sans-culottes? Sans-culottes era a plebe. A plebe francesa naquela época chamava-se sans-culottes, que significa sem colete,
porque os nobres tinham aquelas roupas pomposas, né, com colete e tal, e os pobres, eles eram denominados sans-culottes porque eles não tinha culote, não tinha aquelas roupas sofisticadas, eram pobres. Então ela participou da tomada da Bastilha. Ela e o marido dela. A tomada da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1789 e representou o início da queda do Antigo Regime. O Antigo Regime era aquele momento em que a nobreza ela foi derrubada e a burguesia impôs os seus valores e começaram a haver as mudanças na idade contemporânea. Tanto que, historicamente, a Revolução Francesa é o início da idade contemporânea que nós estamos até hoje. Já existem pessoas, alguns historiadores, que falam que hoje nós estamos na fase pós-moderna, mas, de qualquer maneira, ainda estamos na idade contemporânea que começa com a Revolução Francesa. Só que, com o tempo, tanto a Jeanne como o Luiz verificaram em loco que a Revolução Francesa se perdeu. Por quê? Porque surgiu um indivíduo, uma personalidade histórica chamada Robespierre, que implantou durante um determinado período uma fase chamada terror, na qual ele estabeleceu um tribunal revolucionário e começou a levar os nobres para o patíbulo, para a guilhotina. E aí os nobres começaram a ser guilhotinados, mas alguns sans-culottes, ou alguns plebeus, algumas pessoas que participaram daquela fase inicial da Revolução Francesa não concordaram com aquilo, né? A Jeanne e o Luiz mesmo, eles não concordavam com aquilo ali. Apesar de eles serem plebeus, eles eram católicos, acreditavam em Deus. Então eles viram que aquilo ali não ia dar certo. E a coisa ficou tão complicada que eles resolveram sair da França, aí vieram para o Brasil, né? Saíram lá da França, que eles viram que a Revolução Francesa não ia se perder realmente, de acordo com os historiadores. Houve o surgimento de Napoleão Bonaparte, mas aqueles princípios da Revolução, que é a igualdade, liberdade e fraternidade, historicamente é dito que se perderam, porque veio Napoleão também depois entrou naquelas guerras napoleônicas. Então aí a nossa irmã viu, né, a Jeanne e o Luiz viram que quando eles vieram para o Brasil e depois que eles desencarnaram, depois desse período em que eles estiveram, né, reencarnados e eles voltaram para o mundo espiritual, eles foram convocados por Jesus junto com outros franceses que participaram da Revolução Francesa para fazer a Revolução Silenciosa, que é a revolução baseada nos princípios da doutrina espírita. Que não é que o espiritismo vai ser a religião predominante, mas a proposta do espiritismo é um processo de pacificação e de regeneração planetária. Só que os amigos espirituais alertaram a Jeanne e o Luiz que eles reencarnariam no Rio de Janeiro num momento extremamente complexo, no qual poderia acontecer um desencarne prematuro, porque eles iam reencarnar num momento de transição planetária, na qual o mundo de regeneração estava a caminho, mas os valores do antigo regime moral, quer dizer, os valores do antigo regime que nós podemos dizer, né, o antigo regime dos vícios, das imperfeições morais, iam estar em debate com essa proposta renovadora de Jesus. Então eles iam reencarnar num momento difícil, em que eles teriam guerras urbanas, guerras regionais, guerra fria, e mais eles correriam riscos
de desencarnarem prematuramente ou não, mas que era o preço a pagar para eles poderem participar dessa revolução silenciosa de Jesus. E eles se propuseram. Então eles reencarnaram no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, numa região de conflito, e houve um desencarne prematuro da nossa irmã, não que ela tivesse comprometimento com o passado de violência, porque ela participou da Revolução Francesa, mas quando ela viu que a Revolução Francesa tinha se perdido nas suas propostas, ela saiu, ela veio para o Brasil. E aí ela foi convocada pelos amigos espirituais para ajudar Jesus a fazer essa mudança. Quando ela viu isso, ela pediu autorização à espiritualidade para, através de uma psicografia, ela esclarecer os encarnados sobre esses aspectos. Se aqueles companheiros que não se sentissem confortáveis com o local em que a casa espírita estava situada quisessem sair e fundar uma outra casa, ótimo. Mas se tivesse alguns companheiros que quisessem manter a casa naquele mesmo local e entendessem, que eles estavam numa área de risco, mas que isso fazia parte de um processo de renovação, que se mantivesse. E foi o que ela fez. Ela recebeu autorização para, através da psicografia, ela escolheu um médium da casa, uma amiga dela, que fez uma psicografia, e aí, através dessa psicografia, ela esclareceu que aquilo ali era um grupo de espíritos vindos de diversas regiões da Europa, principalmente da França, que tinham se proposto a ajudarem Jesus na regeneração planetária, mas a partir do momento que você reencarna num momento de guerra urbana, de guerra de conflitos extremos, a sua reencarnação não vai ser tranquila. Vai ser uma reencarnação provacional, em que você vai ter que conviver com a violência, com as dificuldades do dia a dia, com os problemas financeiros, e é o que estava acontecendo. Então, a partir daí, as pessoas se aquietaram, o marido dela compreendeu, ele sugeriu então de fundar uma outra casa com o mesmo nome, um outro núcleo, mas teve um grupo que ficou ali e um outro grupo que achou melhor sair, mas não que renegando a casa que eles participavam, ou seja, eles não saíram brigados, eles apenas falaram, vamos fazer o seguinte, eu não estou me sentindo confortável aqui nesse local, eu vou fundar uma outra casa com o mesmo nome, com as mesmas características, que vocês que estão mais aptos a conviver com essa situação, fiquem aqui e continuem o trabalho. Isso foi feito. Então essa é a história. Dito isso, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Então nós temos aí alguns expositores que nós humildemente discordamos, que fala que não existe bala perdida, só existe bala achada. Que quando a pessoa desencarna de bala perdida é porque tem um passado de delito, um passado de violência, e aí reencarnou para poder resgatar esse passado. O que eu tenho a dizer, dentro do que nós estudamos na doutrina, cada caso é um caso. Você não pode generalizar nada em espiritismo. No espiritismo não existe regra geral. Então, realmente, tem pessoas que, isso é verdade, que têm um passado difícil e que terão um desencarne trágico, através de uma bala perdida, através de um assalto, através de uma ação violenta. Mas não são todas as pessoas que têm esse tipo de desencarne trágico, de bala perdida, ou de latrocínio, ou de morte por conflito entre traficantes, que é porque tem passado delituoso. São pessoas que foram convocadas para reencarnar neste momento turbulento no qual a regeneração planetária está acontecendo.
Então, só para esclarecer aqui uma coisa, né, para ver se talvez fique mais claro. Quando o Ayrton Senna desencarnou, lá na nossa casa, aqui na nossa casa, lá não, aqui, eu estou gravando na Casa Espírita, perguntaram para o nosso presidente: o Ayrton Senna é um suicida indireto? Porque ele desencarnou numa situação, né, extremamente perigosa. A gente sabe que piloto de Fórmula 1 é uma pessoa que pode morrer a qualquer momento, apesar de todo aquele processo que é feito, né, de segurança no carro e tal, mas ele pode desencarnar a qualquer momento. E aí perguntaram: então quer dizer que ele é suicídio direto? Aí o companheiro falou o seguinte: não, ele não é suicídio direto, apenas ele optou por uma profissão arriscada que pode propiciar um desencarne prematuro. Então ele, enquanto detentor do seu livre-arbítrio, e ele que tinha habilidades automobilísticas que foram desenvolvidas em outras existências, ele sabia que ele podia desencarnar prematuramente num acidente automobilístico, mas isso não quer dizer que ele é suicida. É igual, aí ele deu exemplo, é igual aquela pessoa que desencarna sendo bombeiro, sendo policial militar. Então, se o policial militar desencarnar em serviço porque levou um tiro de um irmão do tráfico, é suicida? Não. Ele enquanto policial militar, ele optou por uma profissão de risco, uma profissão arriscada, na qual ele sabe previamente que ele está correndo o risco de desencarnar prematuramente. Igual também a pessoa que é bombeiro, a pessoa que é fuzileiro naval, que é soldado, que vai para uma guerra. Então, quando você, de acordo com o teu livre-arbítrio, você se propõe a ter situações de risco, você pode vir a ter um desencarne trágico, independente do seu passado reencarnatório. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, né, ter uma situação equilibrada, mas você se propôs a reencarnar num momento de muita guerra, de muita dificuldade, para passar por uma revolução silenciosa. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu já falei a respeito desse capítulo uma ocasião, mas é sempre bom relembrar, porque o mundo, né, está girando, né, as situações estão acontecendo, e de vez em quando a gente acha que Jesus não vai conseguir se pronunciar no mundo, né? A gente fala assim: não, do jeito que o mundo está perdido, Jesus perdeu. Mas vamos ver se Jesus perdeu mesmo. Então eu recomendaria a vocês a leitura do capítulo 24, Mateus, capítulo 24. Eu vou ler aqui uma passagem para a gente entender. Estou lendo a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Então o pessoal aí das igrejas, né, que fala que espírita não estuda a Bíblia, não estuda a Bíblia também. Então olha só o que ele fala aqui. Capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 19 a 28. Então olha só o que é Jesus falando no sermão profético. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Que tempo é esse? É esse tempo agora. Esse tempo ao qual Jesus está se referindo aqui no sermão profético é este tempo atual. Ele estava falando naquela época sobre a destruição do templo de Jerusalém, mas Jesus, as suas palavras eram atemporais. Então Jesus sabia que chegaria o momento das grandes tribulações, que é exatamente esse momento no qual a terra vai passar por uma transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E os espíritos que não se adequarem a essa mudança serão exilados para mundos primitivos. Esse exílio já está acontecendo com algumas pessoas que já não estão reencarnando mais aqui no nosso planeta. Então, é isso que a doutrina espírita nos fala. E sem a gente entrar em detalhes, de falar de religião A, religião B, a gente está vendo que, infelizmente, tem muito falso profeta por aí, em todas as religiões, até mesmo no espiritismo, porque tem alguns expositores que falam coisas que não acontecem, Tem alguns expositores que não são confiáveis, que dão informações não confiáveis. E a gente tem que estar atento para isso, Por isso que nós temos que buscar os expositores confiáveis. Haroldo Dutra, o Divaldo Pereira Franco, o nosso irmão Raul Teixeira, Então esses expositores são confiáveis. Outros não. Outras pessoas se colocam como espíritas. Tá cheio de site aí que fala que porque a fulana é vidente. Aí a pessoa fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o espiritismo e muita gente acredita. E fora aquelas pessoas que usam a religião para fazer política, para fazer agora mesmo, no ano de eleição. Então, com todo respeito aos companheiros que agem dessa forma, a gente não está denominando religião de ninguém, mas a gente sabe que tem pessoas que usam os templos para fazer propaganda política, para falar, vota no fulano que é o ungido, fulano que é indicado por Deus, e às vezes é só o rótulo, a pessoa não está ungida coisa nenhuma. Então Jesus foi bem claro, ele falou que haveria, vou até ler de novo aqui para vocês, olha aqui, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso que a gente às vezes vê espírita que está achando, então acho que Jesus não vai conseguir, muita coisa errada que está acontecendo. Eu acho que se essas promessas do Cristo não se concretizarão. Se concretizarão, só que vai levar um tempo, porque a gente sabe que uma transformação nesse nível é extremamente difícil. Se nós nos reportarmos ao período em que Jesus esteve conosco, ao período da mudança do politeísmo para o cristianismo primitivo, quanto tempo se levou de perseguição aos cristãos primitivos? Foi mais ou menos 300 anos de perseguição, por aí, que levou-se para que o politeísmo fosse banido do nosso planeta e o cristianismo fosse aceito, Então, depois de muito tempo, de muita luta, de muito testemunho, que aconteceu a grande mudança, que o politeísmo foi banido e o cristianismo foi aceito. É o que está acontecendo hoje. E veja bem, a gente não está falando que é o espiritismo que vai predominar. O que vai predominar é um entendimento de que nós, religiosos, temos que nos unir para propagarmos a palavra de Jesus. Independente se você é católico, se você é um bandista, se você é crente, vamos nos unir para falar de Jesus, porque todas as religiões se darão as mãos e nós conseguiremos estar em sintonia com Cristo. Então, meus irmãos, era isso que nós gostaríamos de conversar com vocês. Nós esperamos que tenha dado aí alguma informação útil para vocês, para nós removermos alguns equívocos que algumas pessoas desavisadas utilizam nesse momento difícil.
Que Jesus nos abençoe.